Não costumo visitar sites com conteúdo explícito com muita frequência, mas numa noite de julho, há alguns meses, decidi não apenas ler seus materiais, mas também me inscrever para uma assinatura premium. Pareceu-me que a taxa de US$ 100 valeu a pena. Na tela vi uma transmissão ao vivo com a participação de uma mulher atraente. Embora eu tenha visto melhor, havia algo naquela cena que realmente me machucou. O nome da mulher era Jenna, uma esposa de estufa, mas eu sabia que seu nome verdadeiro era Kelly. Kelly é minha esposa. Bem, minha querida, devo dizer que foi muito impressionante. Duvido que seu homem possa satisfazê-la também, certo? A esposa da Outouze, John M. Sequela, sorriu de volta para ele e respondeu com confiança. Bem, Mário, não vou negar que foi legal como você disse, mas só para você saber, ninguém acende minha paixão como meu marido. Já tive vários homens, mas nenhum deles me deu tanto prazer quanto ele. Você é habilidoso, mas ele é verdadeiramente excepcional, então não pare de se esforçar para melhorar. Ela sorriu para ele novamente. Mário ficou intrigado, olhou para ela e perguntou, se ele é realmente incrível então por que você está traindo ele vindo aqui e me deixando fazer tudo isso com você? Ela continuou a sorrir e respondeu calmamente. Nunca quis que isso acontecesse, mas tenho prazer em tais ações e fico feliz que você esteja participando comigo. Faço isso porque me safo de tudo e meu marido não percebe nada. Apesar das minhas travessuras, eu realmente amo meu marido e depois de 3 noites aqui, percebi o quanto ele é melhor comparado ao que vivencio em outros lugares. Isso aumenta meu amor e apreço por ele. Como já mencionei, os US$ 100 que gastei nisto revelaram-se um investimento justificado, pois permitiram-me observar as ações da minha amada esposa sem recorrer a equipamentos de vigilância caros ou detetives particulares. Você pode estar se perguntando como acabei nessa situação. Que acontecimentos me levaram àquela noite fatídica que me fez visitar este site? A pergunta é bastante razoável e acho que a resposta mais verdadeira será um inesperado golpe de sorte, uma rara reviravolta do destino que coube a mim. Não no sentido de que minha esposa estava envolvida com o Mário, mas no fato de eu ter descoberto sua infidelidade. Kelly e eu estamos casados há pouco mais de 8 anos. Nós nos cruzamos pela primeira vez na escola primária. Nós dois crescemos no bairro de uma cidade modesta no centro de Illinois. Enquanto ela morava na cidade, eu morava no campo. Seu pai era dono do maior elevador de grãos da região. Além disso, meu pai era dono da maior fazenda de grãos da região. Considerando os laços comerciais de nossas famílias, é bastante natural que nos conheçamos, estudássemos juntos e nos tornássemos amigos. Não vou entrar em detalhes sobre nossos hobbies de infância, romances escolares e até estudos universitários. Nós dois procurávamos conhecidos e sim, tínhamos relacionamentos íntimos com outras pessoas. Não buscávamos um relacionamento exclusivo, mas no fundo acho que sempre soubemos que estávamos destinados a ser um casal. Na verdade fui eu quem lhe roubou a inocência, mas havia outros no nosso caminho, tanto por ela como por mim. Em nosso primeiro ano na Universidade de Illinois, tomamos a decisão mútua de nos tornarmos um casal e, depois de um tempo, ajoelhei-me e pedi-a em casamento. Cerca de 1 ano e meio depois daquele momento inesquecível, nos casamos apenas uma semana depois de nos formarmos na universidade. Ambos recebemos com sucesso diplomas na especialidade de administração de empresas. Parecia que a vida estava indo bem, ou pelo menos foi o que pensei até aquela fatídica noite de julho. Há 3 anos, os pais de Kelly se aposentaram e se mudaram para Phoenix, Arizona. A irmã de Kelly, Amber, junto com seus 2 irmãos Tom e Cal Gentry, fizeram investimentos significativos ao adquirir 48% do negócio de grãos de Thomas. Ele decidiu manter o controle acionário por vários anos para fornecer apoio financeiro para sua expansão. Com o tempo, ele reduziu gradualmente sua participação até que finalmente eles se tornaram propriedade integral da empresa. Curiosamente, Amber é casada com um grande amigo meu chamado Walter Swanson, que também é fazendeiro. A fazenda dele é apenas um pouco menor que a minha e cobre várias centenas de acres.
Vivemos próximos um do outro e muitas vezes passamos tempo juntos. Tom e Cal trabalham juntos para controlar o negócio de grãos, e Kelly atua como controladora. A Amber, por sua vez, é responsável pelo atendimento aos clientes e pelas operações de venda de grãos do empreendimento. Na verdade, é uma empresa familiar, embora com alguns empregados adicionais, composta principalmente por caminhonistas e manipuladores de cereais. Durante a movimentada época de colheita, eles também contratam alguns trabalhadores de meio período. Agora que você recebeu informações básicas suficientes, posso continuar a contar-lhe sobre a série deplorável de eventos que ocorreram quando descobri que minha esposa estava se comportando de maneira inadequada online com outro homem, e descrever em detalhes o que se seguiu a essa descoberta chocante. Os irmãos Gentry, Tom, Cal, Kelly e Amber, dedicaram muito tempo e esforço extra para concluir o acordo de aquisição da participação de seu pai no negócio de grãos. Embora não tenha participado ativamente desse processo, estava ciente de quanto trabalho eles dedicaram para que o negócio fosse concretizado. Eles tiveram que passar por reuniões com representantes de bancos, consultas com o Departamento de Agricultura de Illinois e negociações com seguradoras. Quando o negócio foi concluído com sucesso, todos estavam completamente exaustos. Felizmente, este difícil acontecimento ocorreu durante o inverno, quando não tem muitos dias úteis por ano. Por ser o período pós-colheita, não precisei tanto da ajuda da Kelly na fazenda como nos 2 períodos mais movimentados do ano. Embora a própria Kelly não estivesse diretamente envolvida no trabalho na fazenda, o manejo de 2.200 acres de milho e soja torna esses períodos extremamente estressantes para mim. Contei principalmente com Kelly para fazer tarefas e fornecer suporte durante esse período estressante. Mas considerando que agora estamos em um período menos estressante, Kelly e Amber se ofereceram para tirar alguns dias de folga para relaxar e rejuvenescer no spa. Eles imediatamente reservaram uma viagem ao spa por 3 noites para relaxar e se recuperar. As meninas voltaram da primeira viagem ao spa totalmente descansadas e rejuvenescidas. Eles ficaram tão entusiasmados com a experiência que decidiram planejar outra viagem em julho do ano que vem, quando termina o período de plantio. A tradição continuou e no ano seguinte reservaram mais um fim de semana no spa. Foi neste final de semana que resolvi assistir o vídeo na internet. Coincidentemente, Dan Marvel, um agente de campo do Departamento de Agricultura de Illinois em nosso distrito, veio visitá-lo acidentalmente enquanto fazia um tour de rotina em seu local. Conhecendo Dan desde seus tempos de estudante, ele perguntou sobre Kelly, e eu mencionei casualmente que ela estava atualmente aproveitando as férias no Peace Spas. Dan me lançou um olhar incomum e disse que havia um evento intrigante acontecendo na área que ele achava que poderia me interessar. Ele contou que um de seus primos trabalhava como massagista neste spa e contou algumas histórias inusitadas sobre os acontecimentos ali ocorridos. Segundo Dan, outro nome chegou a ser indicado no site do spa, mas ele não conseguia lembrar o nome exato, dizendo apenas que estava de alguma forma ligado a prazeres. Intrigado, perguntei, e Dan admitiu cautelosamente que prefere não entrar em detalhes, mas recomenda que eu mesmo resolva o problema. Embora eu jogue poker online principalmente, sua sugestão me deixou curioso. Como uma pessoa que gosta de navegar de vez em quando na internet em busca de conteúdos interessantes, decidi naquela noite fazer uma pequena exploração. Menos de alguns minutos depois, me deparei com o Peace Spa. Assim que encontrei a transmissão ao vivo, tudo mudou. Agora eu poderia contar todos os detalhes daquela noite fatídica e explicar por que ela teve um efeito tão profundo em mim. A verdade é que fiquei arrasado. Chorei, gritei, experimentei toda uma gama de emoções que qualquer homem experimenta ao saber da infidelidade de sua esposa. Além disso, logo ficou claro que esta não era sua primeira traição, pois muitas evidências reveladoras estavam armazenadas no arquivo do Peace Spa. No processo de investigação mais aprofundada, consegui encontrar vídeos das visitas anteriores de Kelly e Amber ao spa. Encontrei não só os vídeos da última visita, mas também tive acesso às gravações das 2 noites anteriores nesta instituição.
Graças à assinatura Premium, tive a oportunidade de baixar cada vídeo por uma taxa adicional de $20. Como resultado, decidi enviar um total de 8 vídeos, 2 da primeira visita, 3 da segunda e 3 da viagem atual. O custo total para obter todas essas provas foi de $160. Tendo esses vídeos à minha disposição, eu sabia que agora tinha evidências indiscutíveis que confirmavam minha decisão de me divorciar de minha esposa, então o valor total gasto neste empreendimento foi de $260. Embora ainda não tivesse um plano específico, entendi que era preciso agir sem demora. Eu não iria esperar algumas semanas ou mesmo dias para conseguir nossa separação. Na minha opinião, quanto mais cedo nos separarmos, melhor. Era impossível negar que ela havia se envolvido em relacionamentos ilícitos em pelo menos 8 casos registrados em vídeo. Além disso, a julgar pelos vídeos baixados, descobri que ela estava lidando com pelo menos 2 homens diferentes, Mário e Steve. Eu não sabia e não estava interessado em saber se outras pessoas estavam envolvidas nisso. 2 homens foram mais que suficientes para confirmar a sua decisão. Para salvar as cópias dos vídeos, fiz várias duplicatas e guardei em local seguro. Quando meu pai estava construindo a casa, teve a precaução de instalar um cofre de parede, que era acessado através de um painel escondido na estante embutida no escritório. Escondendo cuidadosamente as cópias, apaguei do computador todas as referências ao spa de prazeres da natureza e também apaguei permanentemente todos os arquivos de origem associados aos vídeos. Além das duplicatas do DVD, não há mais vestígios de evidências. Depois de tomar todos esses cuidados, peguei meu celular e escrevi uma mensagem de texto que deveria ser enviada para o telefone de Kelly. Kelly, este é o Jack. Estou plenamente ciente de suas atividades na Peace Boys e tenho evidências concretas que confirmarão minhas palavras. Se você tem alguma intenção de voltar para esta casa, não se preocupe. Este lugar não é mais sua casa e muito em breve também deixarei de ser seu marido. Foram realizadas. Nos próximos dias, espere uma ligação do meu advogado para providenciar a devolução dos pertences pessoais. Parece que Kelly desligou o telefone e só soube da minha mensagem na manhã seguinte, pois não recebi nenhuma resposta dela naquela noite. Mas na manhã seguinte meu telefone começou a tocar insistentemente. Olhando para o identificador de chamadas, vi que era Kelly e decidi não atender. Logo recebi uma mensagem de voz dela. A voz de Kelly estava cheia de confusão e preocupação. Jack, o que está acontecendo? Não tenho ideia de por que você está enviando mensagens tão ofensivas. Amber e eu estamos fazendo as malas agora e estarei em casa em algumas horas. O que quer que você pense que eu fiz, você está errado. Vamos conversar quando eu chegar lá. Eu te amo, Jack. Pouco depois de ouvir sua secretária eletrônica, meu celular tocou. Decidi não atender a chamada novamente e transferi-a para o correio de voz. Para minha surpresa, era uma mensagem idêntica, transmitida quase palavra por palavra. Isso me fez pensar se ela havia escrito sua resposta com antecedência. Como esperado, depois que não atendi o telefone, uma mensagem de texto veio em seguida. Parecia que ela estava presa na repetição, repetindo as palavras quase literalmente das 2 postagens anteriores. Como não senti necessidade de iniciar uma conversa, resolvi enviar-lhe uma breve resposta em forma de mensagem, confirmando que havia recebido suas mensagens, mas decidi não falar com ela. Minha resposta foi simples. Estou pensando se Mário tem pelo menos alguma ideia do que você está fazendo e se ele pode esclarecer o que é a minha mensagem. A minha decisão de não voltar a esta casa continua válida. Você não pode voltar, Kelly. Nosso relacionamento chegou ao fim. Não recebi mais nenhuma mensagem depois daquela mensagem, mas no final da tarde recebi outra ligação de Kelly. Saindo de outra secretária eletrônica, ela implorou, Jack, precisamos mesmo conversar. Vou ficar com Amber até conversarmos e resolvermos esse terrível mal-entendido. Por favor, me ligue no meu celular para que possamos discutir tudo.
Era domingo à tarde e decidi não atender a ligação de Kelly. Na manhã seguinte fui ao banco emitir um cofre adicional exclusivamente em meu nome. Nesta caixa coloquei uma cópia dos DVDs com provas, bem como o original do nosso contrato de casamento. Para que a reunião com o advogado marcada para as 11 horas corresse bem, fiz outra cópia do acordo pré-nupcial. Embora soubesse que o advogado tinha uma cópia, não queria deixar nada ao acaso ou possíveis complicações. Na hora marcada, entrei no escritório do meu advogado e vi que Kelly já estava sentada lá. Quando entrei no escritório, Kelly ergueu os olhos e imediatamente percebi que ela parecia chateada. Era óbvio que ela estava chorando e parecia desgrenhada. Seu cabelo estava solto. Kelly disse suavemente: Jack, realmente precisamos discutir isso. Surpreso, perguntei: como você sabia que eu estava vindo para cá? Ela respondeu: Richard me ligou quando você marcou uma consulta. Naquele momento, Richard Warner, meu advogado, apareceu e pediu que nós dois fossemos até ele. Contendo minha raiva fervente, respondi com firmeza: Não, Richard, não vamos juntos ao seu escritório. Você destruiu minha confiança ao entrar em contato com Kelly e exige uma resposta direta sua imediatamente. Argumentei com um óbvio desapontamento em minha voz. Você vai me representar e somente a mim? Zombando do facto de os advogados serem frequentemente considerados altamente inteligentes, não pude deixar de sentir que este advogado em particular não possui a inteligência necessária. Ele respondeu: Não, Jack, se a situação não mudar, representarei os interesses de Kelly. Ficou claro que ele considerava o negócio de grãos um cliente mais lucrativo em comparação com o meu negócio agrícola. Além disso, descobriu-se que ele já representava os interesses de toda a família Gentry, não se limitando ao negócio dos cereais. Talvez isso explicasse sua preferência. Dada a minha posição sobre esta questão, eu acreditava firmemente que Richard acabaria por perceber a falácia do seu pensamento. Tudo bem, Richard, respondi calmamente, por favor, reúna todos os meus documentos originais e todas as cópias de contratos e papéis que você tem até às 16 horas de hoje. Vou buscá-los pessoalmente ou chamo um mensageiro para buscá-los. Gostaria de salientar que aprecio muito o trabalho que você fez por mim no passado, mas devo enfatizar que você está cometendo um erro significativo ao tomar esta decisão. Decidindo procurar um advogado em outro lugar, acrescentei, procurarei serviços jurídicos de outro advogado, e você pode contar com meu novo advogado para contatá-lo na primeira oportunidade. Kelly ficou em silêncio durante toda a conversa, mas agora ela implorou: Jack, por que você não quer falar comigo agora e esclarecer as coisas? Respondi severamente: Kelly, é óbvio que Richard valoriza mais você como cliente do que a mim. Não entrarei nesta conversa sem representação legal e não posso confiar nele neste assunto. Richard interrompeu: Jack, você sabe que sempre fui honesto com você. Você não tem motivo para se preocupar. Ignorando suas palavras, respondi: Richard, tenho algo com que me preocupar. Como dizem que não se pode servir a dois senhores e está claro qual mestre você escolheu. Além disso, suas ações atuais já mostraram que você não é confiável, principalmente quando convidou Kelly para esta reunião. Nossa conversa termina aqui. Adeus, Ricardo. Espere uma resposta do meu novo advogado. Quando eu estava saindo da sala, ouvi os gritos de Kelly recomeçarem. Inferno, agora tenho que encontrar um novo advogado. Felizmente, lembrei-me de ter ouvido críticas positivas sobre David Warren, um advogado conhecido pela sua competência e competitividade, tal como Richard Warner. Mas decidi ter cuidado e realizar um estudo aprofundado da situação antes de tomar uma decisão final. Advogados, contadores, banqueiros e corretores de seguros são pessoas com quem trabalhamos em estreita colaboração e, antes de divulgar informações importantes, é necessário compreender profundamente a natureza do nosso relacionamento. Compreendendo a importância da relação advogado-cliente, na qual muitas vezes são trocadas informações confidenciais, percebi a necessidade de uma reflexão cuidadosa sobre o assunto.
Depois de ouvir comentários positivos sobre David, entrei em contato com seu escritório de advocacia e perguntei se eles poderiam me fornecer uma lista de recomendações. A simpática secretária me convenceu de que eles tinham essa lista e prontamente concordou em enviá-la para mim por e-mail. Depois de receber a carta, percebi que 4 dos meus amigos estavam na lista. A este respeito, decidi marcar uma reunião com 3 deles para saber a sua opinião e ponto de vista antes de tomar uma decisão final. Surpreendentemente, não demorou muito, pois cada um deles imediatamente me deu uma avaliação positiva dos serviços jurídicos de David. Suas recomendações não me deixaram dúvidas de que ele seria uma excelente escolha para representar meus interesses. Mas decidi não namorar o 4º amigo, Wally, porque ele é casado com Amber, irmã de Kelly, e eu não queria deixá-lo entrar em nossos assuntos pessoais. Reforçando minha confiança em David, fiz uma segunda ligação para seu escritório. Depois de me apresentar, perguntei se poderia marcar um encontro para vê-lo depois das 16 horas. A secretária me informou que David estaria ocupado até às 16h30. Samantha gentilmente se ofereceu para entrar em contato com David sobre meu pedido, mas entendi que havia uma possibilidade de que ele pudesse não estar disponível, mas eu queria tentar. Poucos minutos depois, Samantha voltou à linha e me informou que o Sr. Warner realmente poderia me ver às 16h30. Mas, segundo ela, a reunião deveria ser curta, já que ele tem coisas para fazer esta noite. Compreendendo a situação, concordei e garanti a ela que chegaria pouco antes da hora marcada. Samantha respondeu calorosamente: "Estamos ansiosos para conhecê-lo, Sr. Aga. A propósito, meu nome é Samantha. Sou a esposa de David." Chegando ao escritório de Richard às 16 horas, esperava receber minha papelada, mas, para minha decepção, eles não tiveram tempo de concluir o processo de cópia. Ficou claro que eles estavam protelando, talvez esperando que eu reconsiderasse minha decisão. Minha raiva explodiu e descontei neles, avisando-os de que precisava obter todos os meus documentos legais nos próximos 15 minutos. Deixei claro que caso não cumpram os requisitos, meu novo advogado entrará em contato com eles em breve. Quando perguntaram sobre a identidade do meu novo advogado, garanti-lhes com segurança que descobririam em breve. Depois da minha explosão, a atmosfera no escritório mudou rapidamente. Parecia uma atividade intensa, com 3 pessoas tentando fazer cópias ao mesmo tempo. Depois de apenas 20 minutos, finalmente tinha todas as folhas da minha documentação legal em mãos. Como ainda tinha tempo de chegar ao escritório de David antes da reunião marcada, decidi não fazer muito barulho sobre o atraso na entrega dos meus documentos. Na reunião com David, discutimos os detalhes e ele concordou em representar meus interesses tanto pessoalmente quanto em questões comerciais. Desejando obter garantias da segurança e ordem dos documentos recebidos, perguntei se poderia deixá-los com ele para a guarda. Sem hesitar, David concordou e garantiu que os guardaria em segurança no depósito do escritório até que pudéssemos estudá-los juntos a fundo. No dia seguinte, terça-feira, às 9 horas da manhã, marcamos uma reunião, durante a qual estudamos cuidadosamente todos os documentos e desenvolvemos um plano abrangente para o processo de divórcio. Saindo do escritório às 17h30, troquei um sorriso com Samantha e perguntei, brincando: "Bem, Samantha, minha visita inesperada atrapalhou seus planos para esta noite?" Ela sorriu e respondeu: "Você fez um ótimo trabalho, Sr. Aga. Nossos planos serão implementados conforme esperado. Gostaria apenas que todos os nossos clientes fossem tão pontuais quanto você." Apreciando sua simpatia, respondi: "Obrigado e, por favor, me chame de Jack." A compreensão mútua foi instantaneamente estabelecida entre nós, o que nos permitiu estabelecer um contato mais pessoal. Na manhã seguinte, iniciamos uma análise minuciosa de todos os meus documentos e contratos comerciais. Mas devido ao privilégio advogado-cliente, não posso fornecer detalhes específicos neste contexto. Posso dizer que David expressou a opinião de que está tudo bem do ponto de vista empresarial. Depois do intervalo para o almoço, David e Sam,
Como chamo Samantha, gentilmente me convidaram para ir com eles a um restaurante local. Aceitei o convite porque também precisava ir ao meu banco antes de continuarmos nossa sessão da tarde. Nos divertimos muito no almoço, eles eram um casal encantador. Pela nossa conversa, descobri que eles estudaram na escola alguns anos antes de mim. Curiosamente, David mencionou que ele e Tom Gentry estudavam na mesma turma, mas não tinham um relacionamento próximo. Parecia que sua natureza competitiva os mantinha distantes um do outro. Durante o almoço, descobri que David e Sam estão casados há cerca de 10 anos e são pais orgulhosos de duas adoráveis filhas de 6 e 3 anos. Eles ficaram felizes em me mostrar as fotos e ficou claro que os bebês haviam herdado a beleza da mãe. Ambas as meninas tinham sorrisos encantadores, que lembravam o sorriso radiante da própria Sam. O tempo que passamos juntos no almoço teve realmente um efeito benéfico no meu bem-estar. Isto contribuiu para uma transição mais tranquila para o estabelecimento de entendimento mútuo com meu novo advogado. Mas, tendo como pano de fundo impressões positivas, senti que meu parceiro de vida não estava mais comigo. A constatação desse fato me causou uma onda de tristeza. A união de David e Sam foi realmente maravilhosa e serviu como um lembrete agridoce da felicidade que uma vez compartilhei com Kelly antes de descobrir sua infidelidade. Uma onda de tristeza tomou conta de mim e algumas vezes lágrimas brotaram de meus olhos. David não prestou atenção, mas senti que Sam entendeu tudo e uma expressão preocupada apareceu em seu rosto. Depois do almoço, fui ao banco fazer uma série de mudanças visando preservar meu patrimônio. Além disso, recebi um cheque de $5.000 em nome do escritório de advocacia de David Warner, que serviu como pré-pagamento para o próximo trabalho jurídico que eles teriam que fazer em meu nome. Embora David ainda não tenha pedido nada especificamente, presumi que ele apreciaria minha iniciativa. De volta ao escritório às 13h30, eu estava pronto para retomar nossa reunião. Sam me informou que David estava ao telefone naquele momento e me levou para uma pequena sala de conferências para onde estávamos indo. Ela gentilmente perguntou se eu gostaria de tomar café ou outras bebidas, mas recusei, convencendo-a de que não queria nada. Sentando-se ao meu lado, Sam estendeu a mão, oferecendo apoio. Preocupada com a minha reação emocional durante o almoço, ela confessou: David não revelou os detalhes, Jack, mas a julgar pela sua reação, posso adivinhar o que será discutido esta tarde. Prestando atenção na aliança de casamento adornando o dedo de Sam, percebi que sua suposição sobre o assunto em discussão provavelmente estava relacionada à minha esposa. Compreendendo a profundidade do meu estado emocional, ela gentilmente me convidou para participar da reunião à tarde para me apoiar. Dominado pela emoção, apenas balancei a cabeça, expressando minha concordância. Naquele momento, minha raiva diminuiu um pouco, abrindo espaço para fortes emoções de ressentimento e tristeza. Percebi o quanto é importante ter uma mulher que saiba ter empatia, pois sua sensibilidade muitas vezes ajuda a se acalmar em momentos difíceis. Ficou claro para mim que a presença de Sam ao meu lado poderia ser extremamente útil. Durante a reunião da tarde, criei coragem e contei toda a história da revelação da infidelidade de Kelly. A carga de emoções acabou sendo insuportável e desabei várias vezes. Sam me apoiou graciosamente, oferecendo simpatia e conforto quando eu mais precisei. Quando recuperei o controle dos meus sentimentos, contei a David e Sam sobre minhas intenções. Se não houvesse imprevistos, planejei pedir o divórcio e cumprir as condições prescritas em nosso contrato de casamento. David e eu analisamos cuidadosamente o acordo pré-nupcial, tendo estudado cuidadosamente suas disposições. As condições eram bastante simples e eram as seguintes: mantenham a propriedade total de todos os ativos da fazenda, incluindo imóveis e bens pessoais. Nos termos do acordo pré-nupcial, foi estipulado que Kelly manteria a propriedade total de todos os ativos relacionados ao negócio de grãos. Quanto aos nossos ativos financeiros, na ausência de infidelidade, Kelly tem direito a 50% desses ativos.
Mas se o fato da infidelidade for comprovado, então o seu direito será reduzido para $2.500 por ano, em vez dos 50% integrais. Além disso, o acordo estipula que em caso de minha infidelidade, o direito a ativos financeiros é limitado a $25.000 por ano, o que corresponde às mesmas condições de Kelly. Quanto aos bens pessoais do agregado familiar, independentemente das circunstâncias, são divididos igualmente, 50 a 50. David exigiu prova de infidelidade, ao que respondi: David, tenho a prova necessária da infidelidade de Kelly. Tenho vídeos que demonstram claramente a participação dela. David, entendo seu ponto de vista, mas neste momento não quero mostrar as provas a você ou a qualquer outra pessoa, a menos que sejamos forçados a apresentá-las em tribunal. Neste caso, vou partilhá-los com o juiz, disse com firmeza. David persistiu, insistindo que precisava ver as evidências para ter certeza de que tínhamos um argumento forte para a infidelidade. Adivinhando a importância do seu pedido, continuei. David, você tem que confiar em mim, tenho as evidências que você procura, mas é difícil para mim revelar o que testemunhei, especialmente considerando meus sentimentos por Kelly. Prefiro manter esta informação em segredo, a menos que seja absolutamente necessário. Naquele momento, Sam estendeu a mão e tocou a mão de David, expressando silenciosamente sua concordância. Relutantemente, David finalmente desistiu e concordou relutantemente em agir sem acesso imediato às provas. Nos dias que se seguiram, Kelly tentou diversas vezes entrar em contato comigo, deixando mensagens que preferi não ouvir ou responder. Enquanto isso, David me contatou e me informou sobre uma reunião marcada para quinta-feira comigo, David, Kelly e Richard. O objetivo desta reunião foi fazer algumas perguntas importantes a Kelly, cujas respostas afetarão minha decisão sobre o divórcio e os fundamentos para isso. Passemos à apresentação dos acontecimentos. Na quinta-feira, às 10h30, David e eu chegamos ao escritório de Richard para participar de uma reunião agendada com ele e Kelly. Quando chegamos, notei que o carro de Kelly já estava estacionado no estacionamento. Entramos no escritório, onde a secretária de Richard rapidamente nos encaminhou para uma pequena sala de conferências. Esperamos um pouco antes de Richard e Kelly entrarem na sala. Em comparação com a reunião anterior no escritório de Richard, no início da semana, Kelly parecia com um humor melhor. Era óbvio que ela havia reservado um tempo para se preparar para esse encontro, pois irradiava beleza. Apesar das emoções borbulhando em mim, tentei o meu melhor para esconder meus sentimentos, não querendo que ela visse a enorme dor que eu sentia por ela. Ela me cumprimentou com um sorriso caloroso e expressou a esperança de que finalmente pudéssemos conversar para resolver nossos mal-entendidos. Kelly admitiu abertamente que sente minha falta e quer voltar para casa. Dominado pelas emoções, decidi não responder imediatamente, pois minha voz parecia falhar sob o peso dos sentimentos. Foi muito importante para mim recuperar o controle das minhas emoções e entendi que tinha que resolver esta difícil tarefa. David interveio na conversa, chamando a atenção dos participantes do encontro para o processo de divórcio relacionado à dissolução do nosso casamento. Ele sugeriu abrir a discussão para dar a cada lado a oportunidade de expressar os seus pensamentos e opiniões sobre como devemos viver. Richard acenou com a cabeça e entrou na conversa, dizendo que sua cliente considera isso um entendido significativo e agradece a oportunidade de resolver todos os problemas diretamente com o marido. Suas palavras involuntariamente acenderam um fogo em mim, levando minha raiva ao ponto de ebulição. Curiosamente, essa explosão de raiva também me ajudou a controlar minhas emoções, permitindo-me lidar com o ressentimento e a decepção que senti em relação a Kelly. Naquele momento percebi que ficaria bem. Reunindo forças, respondi calmamente: isso é perfeitamente aceitável para mim, Richard. Sua cliente pode realmente conversar com o marido. Olhando para Kelly do outro lado da mesa, comecei declarando os fatos indiscutíveis. Kelly, vamos esclarecer alguns pontos.
Quando nos casamos, assinamos um acordo pré-nupcial e, há 2 anos, fizemos alterações quando você adquiriu uma participação nos negócios de seu pai. Para garantir a transparência, distribuí cópias do acordo alterado para todas as partes. Kelly parecia atordoada, sua expressão indicando surpresa. Mas Jack, eu não quero me divorciar, quero ser sua esposa. Não podemos esquecer esse mal-entendido e voltar para casa para encontrarmos a felicidade juntos? Embora seu comentário tenha me causado uma tempestade de emoções, decidi não me distrair e continuei a conversa, ignorando seu pedido. O objetivo do nosso acordo pré-nupcial era proteger os nossos interesses individuais e ao mesmo tempo reconhecer os benefícios da nossa união, expliquei, olhando diretamente para Kelly. Inicialmente, o acordo visava proteger os bens guardados na minha família há várias gerações. Mais tarde, quando você adquiriu uma participação nos negócios de seu pai, isso se estendeu à preservação de bens que há muito pertenciam à sua própria família. Fiz uma pequena pausa antes de continuar para me certificar de que a essência do nosso contrato de casamento estava clara. Em caso de divórcio, o nosso acordo estabelece claramente que eu mantenho 100% da propriedade dos bens pertencentes à minha família e você retém 100% da propriedade dos bens pertencentes à sua família. Todas as dívidas relativas ao patrimônio do negócio serão atribuídas ao respectivo negócio, não suportando a outra parte qualquer encargo financeiro, esclareci, sublinhando a divisão de obrigações do negócio. Dado que ambos contribuímos para a acumulação de bens dos cônjuges, o nosso acordo prevê uma distribuição específica de fundos e bens, dependendo das circunstâncias do nosso divórcio. Continuei, referindo-me à seção previamente acordada e indicada no documento que nos foi submetido. Apontando para o acordo que esclareci, de acordo com este documento, você tem o direito de ficar com todos os seus pertences pessoais, incluindo roupas, joias, carro e qualquer outro bem que pertence exclusivamente a você como mulher. Tenho um direito semelhante do meu lado. Continuando a explicar o acordo, acrescentei. Tal como acontece com todos os outros bens pessoais não agrícolas, por exemplo, mobiliário, objetos de arte, eletrônica, etc., devem ser divididos 50-50. Os bens pessoais da fazenda, como os silos de grãos, máquinas, equipamentos, deverão permanecer 100% do tempo, pois são parte integrante da fazenda. Em caso de divórcio, você tem direito a 50% do patrimônio financeiro, caso não tenha havido infidelidade. Como se pode verificar no documento, em caso de infidelidade, existem 2 exceções a esta distribuição. Em caso de divórcio por infidelidade, conforme nosso acordo, a distribuição será ajustada, expliquei, referindo-me às condições previstas no documento. Em tal situação, se você se divorciasse de mim por causa de infidelidade, então, ao distribuir, você não receberia os 50% padrão, mas apenas $25.000 por ano, o que no total equivaleria a $200.000. Por outro lado, se eu me divorciasse de você por causa de infidelidade, a distribuição seria a mesma, $25.000 por ano, o que totalizaria $20.000, e não os 50% padrão. Fazendo uma pausa para organizar meus pensamentos, continuei. Kelly, vou lhe fazer uma série de perguntas. Suas respostas determinarão se decidirei pelo divórcio e com que base. Naturalmente, isto também afetará a distribuição monetária que poderá surgir como resultado do nosso processo de divórcio. Para que nosso casamento tenha alguma esperança de sobrevivência, Kelly, é muito importante que você responda a todas as perguntas com absoluta honestidade, eu disse com firmeza. Se você se recusar a responder, ou se eu perceber que você está mentindo, isso significará o fim do nosso relacionamento. Você entende bem a gravidade desta situação? Você está pronto para ser tão honesto pela chance de salvar nosso casamento? Kelly estava sentada em estado de choque, claramente surpresa por eu ter lido para ela o acordo pré-nupcial. Mas rapidamente se recompondo, ela respondeu decididamente, sim, Jack, eu entendo. Responderei suas perguntas honestamente. Eu te amo e estou determinado a trabalhar em nosso casamento e fazê-lo florescer.
Estou pronto para fazer qualquer coisa se você parar e me deixar ir para casa. Posso anotar essas perguntas? Você se importa? Desta vez, Kelly hesitou por um momento e olhou para Richard, que permanecerá em silêncio até agora. Richard, como disse um típico advogado. Kelly, eu não aconselharia fazer isso, mas no final das contas, a decisão é sua e o que você acha que é importante. Meu advogado David entrou na conversa. Kelly, concordo com Richard e aconselharia você ou meu cliente a não registrar isso. Mas Jack precisa ser convencido, não Richard ou eu. No final, faça o que você acha que é certo. Estou pronto para fazer o que for preciso para me livrar desse mal-entendido. Então sim, escreva. Não me importo absolutamente que nossa conversa tenha sido gravada em fita. David e eu levamos um gravador conosco e colocamos sobre a mesa para gravar todas as vozes através de microfones. Então Kelly perguntou, Jack, quais são suas perguntas? Kelly, quero perguntar sobre sua lealdade para comigo, mas gostaria de considerar essa questão em 3 períodos diferentes. O primeiro período que gostaria de abordar é o período desde o dia em que prometemos estar juntos até o dia do nosso noivado. Você pode confirmar se foi fiel a mim durante esse período? Kelly respondeu com um sorriso. Sim, Jack, fui fiel a você durante esse período. Mas o sorriso dela rapidamente se transformou em choque quando respondi. Bem, essa é a mentira número 1. Você não conseguiu nem responder honestamente a primeira pergunta. Pensei em sair agora, mas decidi não ir ainda. Eu continuei. Você está me dizendo que não conheceu Léo Vandali apenas 2 dias depois de termos concordado em ser exclusivos? Então, você está dizendo que foi isso que aconteceu, Kelly? Léo era o cara? Perguntei. Ele tinha tendência a se gabar. E, na verdade, ele estava se gabando de que você o convidou para ir à sua casa na terça-feira à noite, quando seus pais não estavam em casa e ele teve um relacionamento íntimo com você na sua própria cama. Antes de partir, ele me disse, Jack, ela gostou muito. E tenho certeza que terei muito mais oportunidades no futuro, mesmo depois que você se casar com ela. É claro que você pode argumentar que ele inventou tudo isso, mas por incrível que pareça, Amber estava lá e ouviu tudo. Depois que Laurie foi embora, Amber veio até mim e disse, Jack, Kelly realmente ama você e não trairá mais sua confiança. Por favor, não faça nada estúpido. Naquele momento percebi que Kelly já havia me enganado, mas eu conseguia entender suas ações mesmo que fossem desagradáveis para mim. Decidi perdoá-la dessa mentira desta vez, mas deixei claro que não haveria mais indulgências. Daquele momento em diante, ela teve que ser extremamente honesta comigo, caso contrário ela correria o risco de sofrer consequências. Devido à falta de confiança após este incidente, observei você de perto durante os próximos 6 meses. Durante todo esse tempo você se comportou de uma forma que não despertou minhas suspeitas. Então percebi que poderia confiar em você novamente e pedi que você se casasse comigo. Eu te pedi em casamento e te dei o anel que você está usando no dedo agora, mas deliberadamente te deixei esperando porque ainda não estava pronto para confiar totalmente em você. Durante o nosso noivado, desde o dia em que você ganhou o anel até o dia do nosso casamento, você traiu minha confiança, Kelly? Sem pensar por um minuto, ela respondeu com firmeza, não, absolutamente não. Eu já sabia a resposta dela porque mesmo naquele momento meu nível de confiança não era total. Continuei a observá-la ao longo deste ano até me sentir confiante o suficiente para confiar nela. Tive confiança de que você permaneceu fiel a mim durante esse período. Richard, para seu crédito, ofereceu-se para fazer uma pausa. Ele queria consultar sua cliente e dar-lhe a oportunidade de reconstruir. Tanto Richard quanto eu notamos que durante minha explosão envolvendo Laurie Vandali, Kelly ficou muito emocionada e parecia estar à beira de um colapso nervoso. Era importante que ela tivesse a oportunidade de se acalmar antes de continuarmos a trabalhar. Decidimos fazer uma pausa para almoçar e David e eu paramos em seu escritório para pegar Sam.
Depois fomos a um restaurante local para provar o prato de assinatura, Blue Plate. Sam perguntou como as coisas estavam indo e David respondeu: bem, tem sido muito estressante até agora. Acho que Jack está lidando bem com a situação, comentou Sam. Nem tudo foi revelado ainda, mas ele lançou as bases para uma conversa honesta sobre o período do casamento. Se quer admitir tudo, ele ainda poderá decidir se divorciar, mas talvez também perceba que ela deseja sinceramente salvar o casamento deles. Será sem dúvida uma decisão difícil, mas acredito na sua capacidade de tomá-la. Quando Sam olhou para mim, sua intuição feminina entrou em ação e percebi que ela sentia minha dor. Sorri fracamente e respondi: a situação certamente não é fácil. Por que as pessoas fazem escolhas tão estúpidas e trazem tanta dor para suas vidas e para a vida daqueles que amam? Suspirei, sentindo o peso dessa pergunta. Sam cuidadosamente colocou a mão em cima da minha e percebeu: se ao menos pudéssemos conhecer Jack, teríamos martelado isso na cabeça deles antes que pudessem fazer uma coisa tão estúpida. Seu comentário fez David e eu rirmos. Mesmo neste momento difícil, encontrei consolo na oportunidade de rirmos juntos. Isso me lembrou da incrível resiliência da humanidade. As pessoas choram nos funerais, mas também encontram momentos de riso. Assim como as pessoas sofrem durante um divórcio, elas podem encontrar motivos para sorrir. Sorri de volta para Sam e expressei minha gratidão dizendo: obrigado, Sam. Isso realmente significa muito para mim, eu disse com gratidão. Sam apenas acenou de volta. Após o intervalo para o almoço, por volta das 13 horas, voltamos ao escritório de Richard para nos encontrarmos com Kelly. Antes de prosseguir para a próxima pergunta, lembrei a Kelly da necessidade de respondê-la com absoluta honestidade. Enfatizei que qualquer forma de engano levaria ao término imediato da reunião e ao desaparecimento de toda esperança para o nosso casamento. Perguntei diretamente a ela: você entende isso? Kelly respondeu com firmeza: sim, entendo e vou lhe contar a verdade. Respirando fundo, continuei: Kelly, desde o dia em que nos casamos até este momento, você já foi infiel a mim? Quando lágrimas brotaram de seus olhos, não pude deixar de sentir uma enorme simpatia por Kelly. Eu entendia o quão doloroso era para ela, mas não conseguia confortá-la nem oferecer uma saída fácil. Eu precisava que ela se preocupasse genuinamente com nosso casamento e confessasse tudo. Eu não tinha certeza de que sua total franqueza seria suficiente para impedir o divórcio, mas sabia que se ela contasse toda a verdade, isso significaria sua disposição de lutar por nosso casamento. Sim, Jack, ela finalmente admitiu, com a voz cheia de remorso. Eu realmente te traí. Sinto muito, Jack. Você algum dia encontrará forças em seu coração para me perdoar? Pedi a Richard e David que saíssem da sala, pois tinha mais algumas perguntas para Kelly e queria salvá-la de um constrangimento desnecessário na frente de outros homens. Ambos se opuseram, mas insisti firmemente que David fosse embora, e Kelly acenou com a cabeça para Richard, deixando claro que queria que ele também fosse embora. Ao gravar sua confissão de infidelidade, obtive as provas de que precisava para futuros processos de divórcio. Não houve necessidade de gravar mais conversas e desliguei o gravador. Respirando fundo, me dirigi diretamente a Kelly. Kelly, por favor, responda honestamente as seguintes perguntas. Quando aconteceu? Onde aconteceu? Quem esteve envolvido e por que aconteceu? Eu a ouvi bufar algumas vezes, sua voz cheia de remorso. Ah, Jack, sinto muito. Aconteceu no fim de semana no beisebol, começou Kelly, com a voz cheia de arrependimento. Traí com um dos massoterapeutas chamado Mário. Não tenho uma resposta clara sobre por que isso aconteceu, Jack. Foi antes um ato espontâneo causado pela paixão do momento. Ela continuou contando os acontecimentos. Amber e eu passamos um dia muito agradável juntos, e depois de um jantar maravilhoso, decidimos fazer uma massagem antes de ir para a cama. Mário acabou por ser meu massoterapeuta.
Eu estava deitado de bruços na mesa de massagem e quando ele começou a massagem me senti extremamente satisfeito. Seu toque era gentil e firme ao mesmo tempo, e devo admitir que foi muito agradável. A confissão de Kelly pairou no ar, e a severidade do seu ato afetou a nós dois. E eu não fiz nada para impedi-lo, confessou Kelly com lágrimas nos olhos. Naquele momento, nem imaginava que as coisas pudessem chegar a tal ponto. Sua voz tremia enquanto ela continuava. Jack, se eu pudesse voltar no tempo, nunca deixaria isso acontecer. Não estaríamos em uma situação tão dolorosa agora. Você tem que acreditar em mim. As lágrimas corriam livremente, testemunhando seu remorso e sofrimento. Embora tenha ficado chocado com essas revelações, demorei um pouco para processar tudo. O pedido de perdão de Kelly me tocou profundamente. Kelly, estou profundamente ferido e não consigo encontrar as palavras, respondi sinceramente. Mas tentarei encontrar uma maneira de perdoá-lo. Não será fácil, mas talvez possamos trabalhar juntos na cura. Esperei em silêncio, esperando que Kelly continuasse a compartilhar seus pensamentos, mas ela ficou em silêncio, abaixando a cabeça e fundando. Finalmente ela levantou a cabeça, os olhos cheios de incerteza. Jack, há alguma esperança de que você me perdoe? Ela perguntou, sua voz cheia de desespero. Não querendo que nossa conversa parecesse um julgamento, mas entendendo a gravidade da situação, fiz cautelosamente a seguinte pergunta. Kelly, preciso saber. Isso é verdade? Toda a verdade e nada além da verdade? Observando sua expressão, notei uma mistura incomum de surpresa e uma pergunta não formulada, como se ela tivesse uma pergunta candente, mas não conseguisse formulá-la. Havia curiosidade e incerteza em seu rosto, como se ela estivesse pensando no quanto eu realmente sei. Depois de um tempo, ela recuperou as forças e falou. Sim, Jack, foi assim que aconteceu. Eu realmente sinto muito. Apesar do desgosto, de alguma forma consegui esconder tanto a dor da sua traição como a raiva causada pelas suas mentiras. Eu me recompus, levantei-me da mesa e fui até a porta. Convidei David e Richard de volta à sala. Depois de olhar para os dois, afirmei com firmeza. A reunião acabou. Houve um assalto na minha casa, os detetives encontraram evidências que apontavam para uma invasão. Parei por um momento, chocado com a gravidade da situação. Kelly, estou me divorciando de você por infidelidade, anunciei, e havia tristeza e determinação em minha voz. As condições do contrato de casamento serão cumpridas. O choque apareceu em seu rosto e ela perguntou. Mas por que, Jack? Eu mesmo confessei minha traição e imploro que me perdoe e continue nosso casamento. Por favor, Jack, por favor, eu te amo tanto, por favor, me perdoe. Lágrimas brotaram dos meus olhos quando respondi. Minha voz embargou de emoção. Kelly, não é só porque você me traiu, expliquei, com o coração partido ainda mais. É mentira. Você não demonstrou cuidado e respeito suficientes pelo nosso casamento para revelar voluntariamente a verdade. Nossa base de confiança foi destruída. Mesmo que você confessasse, não tenho certeza se conseguiria continuar casado com você, eu disse com tristeza na voz, mas você nem nos deu uma chance. Você teve a oportunidade de ser franco e optou por mentir. Eu sei que você me traiu não só daquela vez com Mário, e tenho provas disso. Eu avisei você sobre a importância de dizer a verdade, mas parece que você não se importa o suficiente comigo e com nosso casamento para fazer isso. Com o coração pesado, me virei e segurei a maçaneta da porta. Quando comecei a entrar, ela gritou, espere, Jack, vou te contar tudo, tudo o que você quiser saber, por favor não me deixe. Seu apelo ecoou em uma sala cheia de desespero e arrependimento. Voltei-me para ela, meus olhos cheios de uma mistura de dor e raiva, e olhei para ela. Você foi avisado, rosnei, minhas palavras duras e cortantes. Você teve uma chance, mas pensou que poderia escapar impune em apenas um caso e mentiu. Você teve sua chance, Kelly.
Eu gritei de volta para ela. Ressentimento e frustração transbordaram. Acabou. David correu atrás de mim e me alcançou quando eu me aproximava do carro. Ele agarrou minha mão com força tentando entender minhas intenções. Você realmente deseja pedir o divórcio por causa de infidelidade? Ele perguntou, sua voz cheia de preocupação. Sim, respondi decisivamente. Ela teve uma chance. Devo tê-la julgado mal de alguma forma todos esses anos. Queria que ela valorizasse tanto nosso relacionamento que confessasse tudo. A dor na minha voz era óbvia, mas mesmo agora ela não conseguia encontrar honestidade em si mesma. Murmurei aborrecido, vamos, entregue os documentos. Dirigi até nossa casa, que agora pertencia apenas a mim. Quando entrei em casa, peguei a geladeira e peguei 2 garrafas de cerveja. Quando cheguei ao meu escritório, sentei-me à mesa e praticamente engoli a primeira garrafa, tentando desesperadamente abafar a dor e a confusão. Bebi a segunda cerveja mais devagar, dando-me a oportunidade de compreender os acontecimentos ocorridos. Guardei cuidadosamente várias cópias dos vídeos em locais seguros, mas não esperava que tivessem de se tornar públicos. Afinal, sua confissão por si só tinha peso e evidências suficientes. Uma lembrança passou pela minha cabeça de como saí do escritório sem uma gravação importante. Em pânico, disquei rapidamente o número de David. É Jack, eu disse com urgência. Você gravou a confissão da Kelly antes de vir me buscar? Oh merda, eu o ouvi murmurar do outro lado da linha. Não, Jack, esqueci completamente. Corri para alcançá-lo e esqueci completamente de pegar a fita. Sinto muito, Jack. Pensei cuidadosamente em todos os detalhes do nosso plano, mas, em meu ressentimento e raiva, estraguei tudo ao sair sem a fita. Droga! Respirei fundo, sentindo um misto de decepção e aborrecimento. Bem, David, respondi com moderação. Teremos que procurar outro caminho. É lamentável, mas não podemos insistir nisso agora. Vamos nos reagrupar e considerar nossas opções. Por que você não tenta ligar para Richard e ver se pode voltar ao escritório dele para buscá-la? Eu sugeri, tentando encontrar uma solução. Mas parece-me que a resposta dele será algo assim. Achamos que você tinha tudo o que precisava quando saiu, então apagamos o registro. Desculpe. Acrescentei, sentindo uma sensação de pessimismo. Ficarei surpreso se você conseguir recuperá-la. Mas não se preocupe. Mesmo sem ela, tenho provas suficientes para apresentar queixa de infidelidade. Está tudo bem, David, eu o tranquilizei, sentindo seu remorso. Entendo que esperávamos evitar o uso dos vídeos, mas se ela contestar a acusação de infidelidade, talvez tenhamos que confiar neles. Não se preocupe. No final, tudo dará certo. Quando terminei de falar com David, a decepção e o arrependimento tomaram conta de mim. Fui até a geladeira e peguei outra garrafa de cerveja, tentando abafar a crescente sensação de estupidez. O álcool, embora não me intoxicasse completamente, entorpeceu meus sentidos, e eu, largado em uma poltrona, assistia distraidamente ao noticiário da noite, com a intenção de passar a noite na cama. Um leve ruído chamou minha atenção e lentamente me levantei da cadeira. Algo estava errado. Indo para a porta dos fundos, saí para a varanda e meus olhos se acostumaram com a escuridão. Naquele momento, uma figura escura apareceu na minha frente, de repente, a escuridão caiu quando as luzes se apagaram. Antes que eu pudesse reagir, alguma força me atingiu na nuca e tudo ficou branco. Uma dor ardente tomou conta de mim por um momento e mergulhei no abismo da inconsciência, caindo na escuridão total. Acordei com o bip, abri os olhos com cautela e olhei em volta sem fazer nenhum movimento brusco. Lembrei-me da lição que aprendi na experiência anterior. No canto da enfermaria, notei uma enfermeira sentada numa cadeira próxima. Na esperança de corrigir minha posição, tentei me mover, mas, para minha decepção, não consegui.
Olá, Jack, sou Susan, sua enfermeira. Ela se apresentou calmamente. Por favor, tente não se mover. Tudo vai ficar bem e explicarei tudo quando você se acalmar. Você poderia ficar quieto? Você entende? Sentindo algo preso na garganta, consegui balançar levemente a cabeça, deixando claro que entendi suas instruções. Sim, eu entendo, respondi fracamente. Preciso informar ao médico que você recuperou a consciência, disse Susan, com a voz soando calmante. Voltaremos em breve. Balancei a cabeça novamente, confirmando suas palavras. Quando ela saiu do quarto, fiquei imóvel, descobrindo aos poucos que aparentemente havia sido ferido e levado ao hospital. Mas os detalhes do incidente permaneceram confusos na minha cabeça. Resignei-me e esperei pacientemente que alguém me desse as informações necessárias. Depois de um tempo, ouvi passos se aproximando da minha cama. Sr. Hagen Jack, sou o Dr. Julius, uma voz calma se dirigiu a mim. Como resultado do assalto à casa, você sofreu vários ferimentos, mas agora que recuperou a consciência, posso garantir que você ficará bem. Fique tranquilo, faremos todo o possível para ajudar na sua recuperação. Mas, infelizmente, tivemos que aplicar restrições para evitar mais lesões causadas por movimentos excessivos, explicou o Dr. Julius com simpatia. Tenho certeza que você sentiu muita dor quando tentou se mover ontem, certo? Eu não tinha motivos para sorrir, mas involuntariamente, um sorriso fraco apareceu quando balancei a cabeça concordando, percebendo a agonia pela qual tive que passar. Dr. Julius admitiu seu erro e expressou pesar. Deveríamos ter usado limitadores de forma mais ativa para salvá-lo de dores desnecessárias. Peço desculpas. Voltando-se para a enfermeira Johnson, ele continuou. Acho que podemos suspender as restrições agora, mas, Sr. Hagen, por favor, evite agir de forma independente por enquanto. Entender? Balancei a cabeça para confirmar suas instruções, percebendo que cautela e paciência eram necessárias para minha recuperação. Balancei a cabeça, apontando para o tubo na minha garganta para deixar claro que entendi. Sim, agora podemos retirar o ventilador, sussurrou, percebendo o desconforto que estava causando. A enfermeira Johnson removeu habilmente as restrições e começou a remover o tubo. O alívio momentâneo foi acompanhado por uma dor aguda na garganta, por causa da qual a princípio não consegui falar. Deram-me um pequeno gole de água para beber e, depois de um tempo, finalmente consegui falar, embora com dificuldade e com a voz rouca. Faminto por respostas, perguntei baixinho, alguém vai me contar o que aconteceu comigo? Eu não aguentava mais a incerteza. O médico respondeu gentilmente, Jack, são 7 horas da manhã e você acabou de recuperar a consciência depois de usar o ventilador. Você percebe que sua garganta ficará dolorida por pelo menos algumas horas, explicou o Dr. Júlio gentilmente. Agora você precisa descansar e se recuperar. A enfermeira Johnson ficará com você e assim que você descansar informaremos a polícia que você poderá se comunicar. Vou te dar um tempo antes da ligação para que você se recupere um pouco, mas você precisará conversar com eles para que possam te contar detalhadamente o que aconteceu. Balancei a cabeça, entendendo a necessidade de descanso e a próxima conversa com as autoridades. Dr. Júlio continuou. Do ponto de vista médico você ficou ferido, mas os médicos conseguiram ressuscitá-lo a tempo e resolver o problema. Para ser franco, Jack, você foi agredido fisicamente. Dadas as circunstâncias, você tem, de certa forma, sorte. Continuaremos monitorando sua condição de perto por mais alguns dias e então provavelmente você poderá voltar para casa, informou-me o Dr. Julius. Como prometido, pude descansar pelo resto do dia enquanto a enfermeira Johnson monitorava de perto minha condição. Tarde da noite, consegui sentar-me com uma ajuda substancial e, com o apoio deles, consegui ir à casa de banho. Durante nossa conversa, Susan, a enfermeira Johnson e eu começamos a conversar. Descobri que ela foi para a escola 3 anos depois de mim.
Seu nome de solteira é Susan Fiz e ela se casou com Chad Johnson. Ela disse que tem uma filha encantadora, Emily, de 3 anos. Foi um pequeno consolo encontrar uma conexão com alguém tendo como pano de fundo as circunstâncias. Acontece que Chad, assim como Kelly, foi infiel a Susan, o que levou ao divórcio. Quando contei os detalhes da infidelidade de Kelly, Susan demonstrou simpatia e compreensão. Na manhã seguinte, bem cedo, me vi na companhia de 2 detetives, Harold Robbins e Josh Carter. Antes de prosseguir com a investigação, pedi para ser atualizado. O detetive Robbins concordou e disse: com base no que pudemos descobrir, estamos falando de um roubo que assumiu um caráter violento e causou danos a você. Encontramos um bloco de madeira na varanda ao seu lado com vestígios de seu cabelo e sangue. Para nossa surpresa, não encontramos impressões digitais na barra, o que indica que o criminoso provavelmente trabalhou com luvas, explicou o detetive Robbins. Além disso, não havia sinais de arrombamento em sua casa. Provavelmente isso aconteceu porque você saiu para a varanda, deixando a porta aberta. Então ele compartilhou suas descobertas. Durante a busca na casa, descobriu-se que várias pinturas haviam sido retiradas das paredes. Em uma das gavetas da escrivaninha encontramos uma caixa de cigarros vazia. Os arquivos do escritório foram cuidadosamente bloqueados e as gavetas e armários dos quartos apresentavam vestígios de busca. Além disso, encontramos gavetas vazias e joias faltando no caixão do quarto principal. Temos indícios de roubo, mas ainda não se sabe quais itens foram roubados, explicou o detetive Robbins. O detetive Carter acrescentou: assim que você puder voltar para casa, precisará avaliar a situação e tentar determinar o que foi roubado. O médico disse que pode demorar mais 3 ou 4 dias até a alta. Neste ponto iremos acompanhá-lo para revisar e fazer as alterações apropriadas nos relatórios. O detetive Robbins assumiu a responsabilidade novamente e continuou o interrogatório. Você consegue se lembrar de algum detalhe sobre o ataque e o que aconteceu depois? Ele perguntou. Respondi com pesar: infelizmente não me lembro de muita coisa. Refletindo sobre esses acontecimentos, bebi algumas garrafas de cerveja e fiquei fascinado ao assistir ao noticiário noturno. De repente ouvi o som de um carro se aproximando do pátio. A curiosidade me levou a investigar e saí para a varanda. Na penumbra vi uma figura escondida por uma sombra, e então a luz se apagou abruptamente. Continuando, confessei. Depois disso, nada ficou na minha memória até ontem. Receio não poder ajudar a identificar os perpetradores ou recordar mais detalhes do incidente. O detetive Robbins assentiu compreensivamente, reconhecendo as limitações das minhas memórias. No entanto, ele continuou perguntando: onde estava sua esposa no momento do incidente? Suspirando profundamente, respondi: minha esposa e eu nos separamos. Devido ao facto de estarmos em fase de processo de divórcio, não tenho conhecimento do paradeiro da minha mulher nesse momento. Eu respondi honestamente. O detetive Robbins parou por um momento e depois perguntou: diga-me, Sr. Hagen, posso chamá-lo de Jack? Eu balancei a cabeça concordando. Ele continuou: seu divórcio está indo pacificamente? Ou há desentendimentos entre vocês? Com pesar, confessei. Devo dizer que nem tudo está indo muito bem. Ela contesta os fundamentos pelos quais pretendo entrar com uma ação judicial. O detetive Robbins inclinou-se para mim com uma expressão séria no rosto e perguntou: e quais são esses motivos, Jack? Respirando fundo, respondi: pretendo entrar com um pedido baseado em infidelidade. Além disso, temos um acordo pré-nupcial. A quantia que ela receberá pelo divórcio é significativamente subestimada e ela contesta isso ativamente. Dadas essas circunstâncias, é compreensível que ela tenha todos os motivos para prejudicar você. Detetive, expressei minha descrença. Eu simplesmente não consigo imaginar que ela faria tal coisa para me prejudicar. Está tudo bem, ele interrompeu.
Ainda verificaremos minuciosamente essa possibilidade durante nossa investigação. Há alguma outra pessoa que tenha um motivo para atacá-lo? Suas relações comerciais deterioraram-se recentemente? Você já teve alguma disputa ou conflito com vizinhos, amigos, parentes ou qualquer outra pessoa? Não, não consigo me lembrar. Ok, Jack. Entendo que precisaremos realizar um inventário completo dos itens roubados quando você tiver oportunidade. Mas agora gostaria de fazer duas perguntas específicas. Primeiro, você tinha dinheiro em casa, por exemplo, em um cofre? Se sim, qual foi o valor em dinheiro? Além disso, você tinha outros objetos de valor em sua casa, como joias ou obras de arte que valeriam milhares de dólares ou mais? Sim, havia de fato uma certa quantia de dinheiro guardada no cofre. Na minha opinião, foram cerca de $8.000. Normalmente mantenho cerca de $1.000 disponíveis gratuitamente, mas recentemente usei alguns deles para pagamento, então provavelmente são cerca de $8.000 agora. Quanto às joias, havia vários itens que valiam mais de $1.000 entre eles, mas nada mais digno de nota vem à mente no momento. Não revelei a existência de um cofre escondido atrás da estante por dois motivos. Em primeiro lugar, o detetive não mencionou isso e, em segundo lugar, tenho certeza de que ninguém o teria descoberto e preferiria manter esta informação em segredo, se possível. Bem, Jack, acho que esgotamos todas as perguntas de hoje. Se você pensar em mais alguma coisa, entre em contato comigo. Quando você estiver pronto para ir para casa, me avise para que possamos fazer um inventário. Se tivermos alguma dúvida adicional, iremos visitá-lo aqui ou no seu local de residência. Se você estiver lá nos próximos 4 dias. Tive muito tempo para dormir, embora também participasse de conversas com Susan. Várias pessoas me visitaram durante a minha estadia aqui, incluindo Wally, Amber, David e Sam. Kelly não me visitou durante minha estadia e, além de Amber, nenhum de seus familiares veio me ver também. Isto é provavelmente compreensível dadas as circunstâncias, mas eu ficaria feliz com a presença deles. Mesmo assim, Richard, o advogado de Kelly, me visitou. Éramos amigos há muitos anos antes do início do processo de divórcio e fiquei grato pela sua visita. Todos expressaram solidariedade pela minha lesão e me desejaram uma rápida recuperação. Tanto Emer quanto Sam me beijaram na bochecha antes de sair, com os olhos cheios de lágrimas. Durante esses 4 dias, vivi vários momentos difíceis. Embora conseguisse adormecer, percebi que às vezes era atormentado por pesadelos. Eu acordava abruptamente com o coração batendo forte e lágrimas nos olhos. Em alguns casos, acordei sem perceber o que estava ao meu redor, mas Susan estava sempre lá, me acalmando com palavras e toques gentis. Houve pelo menos uma ocasião em que acordei gritando, mas não consigo me lembrar de nenhum detalhe do pesadelo ou do motivo dos meus gritos. Mais tarde descobri que Susan ficava ao meu lado no hospital, mesmo quando não estava de plantão, saindo apenas para se refrescar e trocar de roupa. Ela me explicou que isso se devia ao significado pessoal dos acontecimentos relacionados ao meu casamento, que a afetaram profundamente, e ela queria dar apoio. Fiquei sinceramente grato a ela por sua presença e cuidado. Dr. Julius veio me ver para me avisar que eu estava recebendo alta, me senti aliviado e não perdi tempo me preparando para a partida. Susan gentilmente me ajudou a me arrumar e até me levou para o corredor e para fora da porta, onde Wally e Amber estavam esperando para me levar para casa. Ela me desejou sorte e me abraçou calorosamente. Percebi que ela realmente se preocupa comigo e realmente apreciei seu apoio. Mas minha vida estava um caos completo, tanto no casamento quanto na saúde, então decidi abandonar mais relações com ela. Expressei o desejo de contatá-la em algum momento no futuro e deixei tudo como está. Quando entrei em minha casa, os restos da bagunça ainda eram visíveis. Wally e Amber gentilmente se ofereceram para me ajudar a colocar as coisas em ordem, mas eu preferi deixar tudo como está por enquanto, querendo avaliar tudo cuidadosamente sozinho. Concluindo,
quero dizer que consegui identificar a pessoa que me atacou e me roubou. Como resultado, liquidei com sucesso os negócios da família dela. Assegurei a Wally e Amber que entraria em contato com eles quando me sentisse pronto e pediria ajuda. Relutantemente, eles concordaram e me deixaram sozinho. Sem demora, entrei no escritório e verifiquei o cofre escondido atrás da estante. Para meu alívio, tudo permaneceu intacto, incluindo uma quantia significativa de dinheiro, certificados de depósito, ações e títulos. Ficou claro que ninguém havia encontrado o cofre e levado seu conteúdo. Um DVD com provas da infidelidade de Kelly também estava no cofre. Depois de examinar cuidadosamente o resto do escritório, notei que, além de dinheiro, um laptop e algumas impressões digitais numeradas da vida selvagem, não faltava mais nada. Não encontrei nada faltando, nem mesmo as pinturas de Terry Redland, mas notei que havia extratos bancários e cartões de crédito espalhados sobre a mesa, o que me fez pensar que alguém os havia folheado. Preocupado com o possível comprometimento dos números das minhas contas, entrei em contato com o banco e a administradora do cartão de crédito e pedi que monitorassem atividades suspeitas. Infelizmente, a investigação do roubo e agressão progrediu lentamente. A polícia não tinha provas substanciais que pudessem ligar este crime a qualquer pessoa em particular. Os detetives Robbins e Carter me mantiveram atualizado sobre o andamento da investigação. Infelizmente, até agora, nenhuma pista significativa apareceu. Explicaram que, uma vez que os artigos caros não foram roubados, as tentativas de os localizar através de vedações ou de mercados ilegais serão provavelmente infrutíferas. Durante nossa última conversa, os dois detetives disseram que o caso seria temporariamente encerrado se não houvesse provas significativas. Nos estágios iniciais da investigação, eles fizeram perguntas investigativas sobre Kelly e nosso relacionamento. Cooperei totalmente com eles, na maioria dos casos fui honesto e franco. Eu estava firmemente convencido de que Kelly não era capaz de me prejudicar, já que não fazia sentido para ela aceitar coisas que de qualquer maneira receberia em caso de divórcio. Parece que os detetives compartilhavam desse ponto de vista, uma vez que nenhum acontecimento significativo ocorreu na investigação de seu envolvimento. Para não perder a cautela, resolvi abrir novas contas bancárias e imprimir novos cheques, pois suspeitava que minhas contas antigas poderiam ser hackeadas. Felizmente, não houve ações suspeitas que eu não pudesse explicar. Apesar disso, me senti mais confiante para abrir novas contas. Além disso, comprei um novo laptop e reorganizei meu escritório para começar do zero. Finalmente voltei ao normal. Quando me sentei para lidar com um monte de contas acumuladas durante minha ausência, um relato específico dos Red chamou minha atenção. Foi como se uma lâmpada acendesse na minha cabeça. Era a inscrição Soluções Remotas de Armazenamento Eletrônico de Dados. De repente, pela primeira vez desde o roubo, percebi. Redis é uma empresa que fornece vigilância por vídeo no meu território. Seus serviços se estendiam não apenas à casa, mas também aos depósitos de grãos e ao galpão de máquinas. A imagem do vídeo foi transmitida em tempo real para um computador localizado em meu escritório de grãos, próximo aos silos e à secadora. Todas as noites, como parte do sistema de backup, o vídeo era carregado no Redis. Percebi que o Redis salva dados de vídeo para mim e pago. Fui regularmente ao arquivo e excluí os registros mais antigos todos os meses. Não apaguei nada do arquivo desde o roubo. Felizmente, isso significou que eu tinha um registro de todo o dia do incidente. Impaciente, entrei no site da Redis e tive acesso aos vídeos do dia do assalto. Baixei para o meu laptop, esperando que a qualidade da gravação fosse suficiente para identificar a pessoa que me atacou e roubou. Se o vídeo estiver claro o suficiente, pretendo fazer uma cópia dele em um DVD. Decidi fornecer as gravações enviadas aos detetives Robbins e Carter, pois pensei que isso ajudaria a reabrir a investigação. Mas depois de analisar cuidadosamente os registros do dia, percebi que não poderia oferecer nada significativo aos detetives. Isto levou-me à frustrante certeza de que o crime provavelmente permanecerá sem solução.
Depois de pagar as contas e perceber isso, voltei minha atenção para como deveria viver. Inspirado pela ideia de atuar, entrei em contato com meu antigo amigo de faculdade que atualmente trabalhava na Cargo. Graças a esta ligação, marquei uma reunião com os decisores do departamento de compras. É realmente incrível como as conexões pessoais podem contribuir para atingir objetivos. Após cerca de 2 semanas, finalmente concordei com meus planos com a Cargill e decidi ir para Las Vegas. Mas antes de voltar para casa, fiz uma parada em Phoenix para resolver alguns problemas de negócios. Assim que voltei, comecei a implementar meus planos. Entrei em contato com David e pedi que ele marcasse um encontro para mim com Kelly, seus irmãos Tom e Cal e sua irmã Amber. Na Gentrigrain pedi a David que mencionasse que devido ao próximo divórcio, as reservas estaduais de grãos não atenderão mais aos requisitos necessários, uma vez que não incluirão os grãos armazenados em minha posse. Pedi a David que informasse que eu estava interessado em uma conversa para discutir a situação atual e encontrar uma solução. Parece que a mensagem de David surpreendeu, pois concordaram em se encontrar comigo sem hesitação. Aparentemente, eles não levaram em conta as consequências da minha ausência em seus planos. Quando entrei no escritório, cumprimentei a todos. Olá Tom, Cal, Amber, Kelly. Penso que compreende uma das razões pelas quais considero necessário que nos sentemos à mesa das negociações e resolvamos algumas questões pendentes. Quando Tom começou a falar, levantei a mão para sinalizar para ele parar e disse com firmeza: acredito que convoquei esta reunião e sugiro que todos vocês se sentem e ouçam o que tenho a dizer antes de fazer qualquer comentário. Acredito sinceramente que será útil para todos. Com a maior sinceridade, acrescentei, antes de mais nada, gostaria de resolver de uma vez por todas a questão do divórcio. Minhas desculpas, Kelly. Colocando a versão final dos papéis do divórcio na mesa à sua frente, pedi, por favor, assine seu nome. Jack, não quero o divórcio, implorou Kelly. O que quer que você pense que eu fiz, não vale a pena jogar fora todos aqueles anos maravilhosos que vivemos juntos. Gostaria que você encontrasse forças para me perdoar e resolver nossos problemas juntos. Fazer isso na frente dos meus irmãos e irmãs não é a melhor opção. Kelly, temos que acabar com isso agora, eu disse com firmeza. Nosso casamento não tem futuro, e quanto mais cedo você assinar esses papéis, mais cedo poderemos seguir em frente. O rosto de Kelly ficou vermelho e ela disse desafiadoramente: bem, se você insistir no divórcio, ainda vou lutar contra as acusações de infidelidade, é o mínimo que você pode fazer por mim. Esperando que Kelly jogasse esta carta, eu estava pronto para responder. Se você decidir contestar as acusações de infidelidade, Kelly, eu disse calmamente, não terei escolha se não apresentar este DVD como prova no tribunal. Com determinação, coloquei uma cópia do DVD na mesa ao lado dos papéis do divórcio. Entrei em contato com todos eles para garantir que entendessem a gravidade da situação. Se você não entende alguma coisa, aqui estão as evidências em vídeo de todos os 8 casos. Sim, aceite quando você me traiu no spa. O rosto de Amber ficou escarlate e ela olhou para Kelly. Você não é Kelly, como poderia? Ela exclamou. Você me disse que lidou com isso da mesma maneira que eu. Calhe a boca quando você for abordado. Amber expressou sua descrença e decepção, confirmando a veracidade de minhas acusações. Sim, Amber, ela realmente quis, eu concordei. Ela se esquivou de Mario na primeira noite em que Steven se aproximou de você, depois se esquivou de Steven na noite seguinte. Durante sua segunda visita ao spa, ela foi ver Mario nas 3 noites, e recentemente, esteve com ele novamente 3 vezes. Então sim, há 8 vídeos de você traindo Mario, o que é uma prova substancial da minha acusação de infidelidade. Com firme determinação, exigi a submissão imediata de Kelly. Assine os papéis do divórcio agora mesmo, Kelly, ou irei ao tribunal com essas provas. Não vou mais brincar com você.
Percebi que Tom e Cal ficaram igualmente chocados, e Amber chorava baixinho enquanto Kelly relutantemente assinava os papéis do divórcio. Deixando para ela uma cópia, juntei as cópias restantes e as coloquei em minha pasta. Apesar de haver uma expressão de estupor no rosto de Kelly, havia uma sugestão de lágrimas não derramadas em seus olhos. O motivo de suas lágrimas ainda não estava claro, mas não importava mais. Parece que ela ficou chocada ao saber que tenho provas que confirmam numerosos casos de infidelidade. Mas ela ainda não havia experimentado outra decepção. Agora vamos passar para outra questão, a questão dos grãos. Sinto que todos vocês estão em choque depois de ouvir o que acabei de dizer. Por isso, serei breve, mas infelizmente isto irá agravar a situação. A triste notícia é que, devido ao nosso divórcio, o valor dos grãos armazenados em minha casa não será mais contabilizado em suas reservas. Assim, você está violando os termos da licença de armazenamento de grãos e do contrato de empréstimo. Se falamos de aspectos mais positivos, então me voltei para o seu pai e descrevi-lhe a minha posição. Para minha vantagem, não havia cláusula de primeira recusa no seu acordo com ele. Como resultado, ele concordou em me vender sua participação de 52% no negócio. Parece que Richard não fez o acordo de aquisição mais lucrativo para você, afinal. Sem apresentar provas da sua infidelidade, consegui convencer o seu pai de que tenho provas incriminatórias. Portanto, ele tomou a situação como uma solução inequívoca. Percebendo que a empresa enfrentaria dificuldades significativas sem a minha participação, ele me vendeu suas ações, tornando-me acionista controlador da Gentry Grain Inc. Como resultado, cada um de vocês passou a possuir 12% das ações, deixando o grupo em minoria com uma participação combinada de 48%. Infelizmente, tenho que compartilhar outra notícia desagradável. Negociei com sucesso a venda do controle acionário da Gentry Grain para a Cargill. A Cargill está monitorando de perto as operações promissoras de grãos, e a Gentry Grain é ideal para seus critérios pelo preço oferecido. O lado positivo é que você tem a oportunidade de vender suas ações para a Cargill pelo mesmo preço que consegui nas negociações. Eu recomendo fortemente considerar esta opção, pois fiz um negócio excepcionalmente bom. Mas a desvantagem é que agora sua empresa está passando para as mãos de novos proprietários, que avaliarão o valor de cada funcionário para a organização. Como ponto positivo, quero salientar que, no âmbito das minhas negociações, cada um de vocês tem garantido 1 ano de trabalho. Peço a todos vocês que demonstrem a máxima dedicação neste período e provem seu valor aos novos proprietários. É necessário fazer esforços adicionais para mostrar o seu valor como funcionário. Além disso, quero informar que também vendi minha fazenda para a Cargill, e o Wally seguiu meu exemplo vendendo sua fazenda. Mas o Wally assinou um contrato de longo prazo com a Cargill para gerir ambas as empresas utilizando as suas competências e experiência excepcionais. Todos sabemos o excelente trabalho que ele fez e continuará a fazer pela empresa. Quando notei em seus rostos um choque cada vez mais profundo misturado com notas de raiva, foi Tom, sendo o líder mais antigo e não oficial da família Gentry, quem finalmente falou, expressando sua decepção. "O que diabos você fez, Jack? Você sozinho destruiu o negócio de nossa família só porque minha irmã cometeu um erro", disse Tom com raiva. "Que tipo de pessoa és tu? Como você conseguiu convencer meu pai a vender as ações dele? Que mentiras você alimentou para ele?" Fiz uma pausa para me acalmar antes de responder às acusações de Tom. "Deixe-me ser claro, Tom", eu disse com firmeza. "Seu pai vendeu suas ações para mim não por causa de fraude, mas para que você, Cal e Kelly não enfrentassem consequências legais." Fiz uma pausa, deixando claro que minhas palavras não faziam sentido. Em vez de perguntar que tipo de pessoa eu sou, talvez você devesse pensar em que tipo de pessoas você e seus irmãos e irmãs se tornaram. Com essas palavras joguei o segundo DVD sobre a mesa, deixando claro minha presença. Acredito que esse vídeo vai te dar respostas para dúvidas sobre os motivos de tudo isso, falei calmamente, colocando o DVD sobre a mesa.
Mostra claramente imagens da sua presença no meu território na noite em que fui atacado. Isso mostra claramente como você e Cal me atacaram. Nele você pode ver com precisão como você sai da minha casa com minhas coisas. Considere-se sortudo por, em vez de envolver os detetives Robbins e Carter, eu ter escolhido esse caminho de vingança. Kelly finalmente encontrou sua voz em meio à atmosfera tensa. Jack, como você pôde fazer isso comigo? Ela exigiu, e lágrimas escorreram por seu rosto. Meu tom ficou sombrio e respondi, Kelly, seu caso é completamente separado. Você me faz sentir como se tivesse desperdiçado minha vida inteira. Seu pai pode ter demonstrado alguma decência com meu pai, mas isso não justifica suas próprias ações. Durante todo o nosso relacionamento, você me tratou como um fazendeiro de segunda classe, sempre se considerando superior aos outros. Esse sentimento não era compartilhado por Tom e Cal, que não me faziam sentir inferior. Embora fossemos melhores amigos, senti sua atitude condescendente oculta em relação a mim em várias manifestações. Como amante, você foi enganador, prometeu exclusividade, na verdade, dormiu com Léo Vendari. Você se tornou uma esposa traidora, mostrando grande desrespeito a mim e ao nosso casamento ao ter um caso com outros homens. Lembre-se de que quando você assistiu a este vídeo eu testemunhei cada segundo e ouvi cada palavra. Você acabou sendo uma pessoa terrível. Você entende perfeitamente que quase morri como resultado deste ataque brutal. Kelly, você esteve perto de matar o homem que diz amar tanto. Isso não o torna incrivelmente horrível? Naquele momento Kelly perdeu a consciência e Amber e Cal correram em seu auxílio, conseguindo segurá-la antes que ela caísse da cadeira. Amber rapidamente trouxe um pano frio para reanimá-la. Assim que Kelly recobrou o juízo, desferiu o último golpe. Agora todos vocês sabem que seu pai me vendeu suas ações para que vocês três não fossem para a cadeia, eu disse. Ele não está particularmente orgulhoso de seus filhos, exceto de você, Amber. Tenho certeza que no futuro você enfrentará as consequências de seus atos, e sem dúvida, ouvirá muito sobre isso. Como eu disse antes, Kelly, acho que gastei uma parte significativa da minha vida com você, mas me recuso a gastar meu futuro com isso. Desejo a você tudo de melhor em sua vida. Com estas últimas palavras, saí pela porta com confiança, sabendo que todos os acordos haviam sido acertados. Agora eu estava livre para seguir em frente e começar um novo capítulo da minha vida. E muito provavelmente com minha querida e atenciosa enfermeira.